Om Shanti. Meu nome é Juliette Souza, sou terapeuta de radiestesia e facilitadora de meditação Raja Yoga. Nessa oportunidade vamos conversar de como poder conseguir obter e manter relacionamentos harmoniosos e amorosos na nossa vida. Relacionamentos que estejam nessa vibração do amor incondicional, diferente do que normalmente a gente pode ter ou no nosso dia a dia a gente possa se encontrar, que são relacionamentos em conflito, né? E por que é tão importante isso? Porque a gente vivencia, tem relacionamentos constantemente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e ao longo da nossa vida como tal, porque vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, né? Então, constantemente a gente vai ter que lidar com o outro, que no final somos nós mesmos, refletidos neles de alguma forma, porque no final somos todos parte da mesma fonte. Portanto, para começar essa conversa, é importante que você tenha em conta que você está na outra pessoa, que você é, assim como a outra pessoa, parte da divindade. Então, não mais tratar ao outro como algo alheio a você. Você é também com a outra pessoa. Por mais que você não conheça ela, por mais que você está vendo ela a primeira vez, o trato tem que ser sempre na frequência do amor incondicional, independentemente como aquela pessoa esteja agindo, porque vamos ter esses relacionamentos, seja na nossa área familiar, na área de trabalho, na área das amizades, por exemplo, na vizinhança como tal, com os nossos clientes, com os nossos colegas. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio e é necessário, porque justamente isso faz parte essencial do nosso processo de evolução consciencial e espiritual. E, sobretudo, quando a gente está no processo de despertar consciencial, a gente consegue perceber que aquelas atitudes que estão acontecendo no outro estão sendo espelhos indiretos ou espelhos diretos daquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Então, normalmente, aquela atitude, aquela aptitude, aquela característica daquela pessoa, aquele comportamento, aquele hábito que para você gere alguma sensação de admiração, de, por exemplo, ter uma questão de, nossa, eu gostaria de ser daquela forma, eu gostaria de trabalhar isso dentro de mim. Na verdade, tenha em conta que você já possui essa característica ou já possui aquela aptidão dentro de você, faz parte inata de você, por isso que você reconheceu no outro. Tá? E a outra questão que temos, que justamente é o que normalmente vai gerar o conflito, é aquelas atitudes que normalmente a pessoa pode gerar esse conflito interior dentro de você, porque isso vai ser independente para cada pessoa. Pode ser que aquela atitude egoísta daquela pessoa esteja atingindo, incomodando você interiormente de alguma forma, mas para outras pessoas, ou por exemplo, para os seus outros colegas, falando de uma área de trabalho, por exemplo, não incomoda de jeito nenhum. Então aí tem a ver com as questões dos nossos traumas, de questões que a gente precisa trabalhar dentro de nós, muitas vezes questões que a gente possa trazer não só dessa vida, que possam ser, digamos, impactos emocionais ou que a gente vai chamar de fragmentações na alma, que vão ser esses traumas que a gente vai adquirindo desde criança ou inclusive desde que a gente está no ventre da nossa mãe, assim como questões de vidas passadas que a gente possa ter não só com aquela pessoa, mas também com outras. Então, assim, a gente pode saber que certo tipo de comportamentos vai nos indignar, aquela famosa palavra, né? Vai nos indignar ou vai gerar aquela questão de frustração interior, porque a gente está colocando certo tipo de expectativa no nosso exterior ou mesmo algum tipo de julgamento. Então, a gente esquece que a gente não tem esse direito de julgar no outro. Então, assim, a pessoa pode estar nos mostrando esses espelhos diretos ou indiretos daquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Então, o que significa um espelho direto? Por exemplo, né, como eu estava
dando um exemplo. A pessoa é muito egoísta normalmente e isso está gerando esse desconforto interior e cada vez vai gerando raiva, vai gerando frustração, vai vendo uma e outra situação contínua atrás da outra e parece que só você ou algumas pessoas também do seu entorno possam ter notado isso, mas profundamente no seu interior está lhe incomodando. Então assim, pode ser que talvez você esteja agindo também nessa vibração egoísta, talvez não com os seus colegas, mas pode ser no seu relacionamento amoroso, pode ser com a sua família, pode ser nas suas amizades, né? Ou mesmo se você continuar analisando e perceber que não, normalmente eu sou generoso, eu faço isso, as pessoas no meu entorno falam dessa forma de mim. Então, se não é aquilo, o que poderia ser? Aí pode ser aquele outro tipo de análise, o que a gente vai chamar do espelho indireto. Qual que significa o espelho indireto? Por exemplo, se a pessoa é muito egoísta, o que está significando? Um excesso do eu, né? Um excesso de eu em primeiro, segundo, até 10º lugar. Então, normalmente sempre digo, é você em primeiro lugar, é você em segundo, você em terceiro e depois as outras pessoas, porque você tem que gerar esse verdadeiro amor incondicional por si mesmo, para depois você poder brindar para o outro. Normalmente não temos como dar nada para o nosso exterior se a gente não tem gerado isso para nós mesmos. Então, pode ser que justamente aquela pessoa esteja lhe mostrando que você se preocupa demais pelos outros ou faz demais pelos outros e termina esquecendo de você mesmo. Então, esse extremo, digamos, que você está vendo através desse espelho indireto, está lhe mostrando que você precisa trabalhar isso dentro de você, né? Pode ser inclusive questões que já vêm de memórias de seus antepassados, inclusive isso. Então sempre eu vou falando para vocês poderem fazer, por exemplo, o Ho'oponopono, né? Que é uma autoterapia havaiana que a gente pode utilizar essa técnica para limpar memórias dos nossos antepassados e do nosso subconsciente. Então, são palavras que têm uma frequência vibracional muito elevada, muito positiva. Tem já um dos posts ali nas minhas redes sociais que vocês podem olhar, onde eu explico mais detalhado sobre isso. Então, você pode falar essas frases para você ir limpando essas memórias que têm a ver com aquela situação, né? Uma vez que você toma consciência de qual que é o problema, o que precisa ser curado, é ali que começa o verdadeiro processo de cura. Isso independentemente que você realize uma terapia ou não, tá? Uma terapia alternativa, uma terapia convencional com psicólogo. O importante, o necessário é que você tome consciência daquilo que você precisa trabalhar dentro de você. Então, para gerar esses relacionamentos harmoniosos, você tem que perceber que o problema nunca está no outro, o desafio nunca é no outro, sempre é interior. Então, se você está deixando que aquela situação lhe gere certo tipo de perturbação, é porque é algo que você precisa trabalhar dentro de você. Nunca é no outro. Quando você toma consciência, quando começa a trabalhar sobre aquilo, você vai ver que em determinado momento essa atitude daquela pessoa vai deixar de lhe atrapalhar, por mais que a pessoa continue agindo da mesma forma, ou por mais que aquela situação continue se repetindo no seu entorno, não vai mais lhe afetar, ou na verdade você não vai deixar mais se afetar por isso. Então é importante sempre essa toma de consciência, porque enquanto você veja o outro como separado de você, esse é um, e outro que você se sinta na capacidade de você julgar, aí quer dizer que você está sendo guiado pelo ego, por um sentimento de soberba, que você no lugar do outro agiria melhor do que ele ou ela. E na verdade você no lugar dessa pessoa agiria exatamente igual, não teria como ser diferente. Então é importante que você consiga enxergar qual é o aprendizado que há detrás daquela situação. Por que isso está lhe incomodando interiormente? O que você precisa curar dentro de você? E isso que faz parte do verdadeiro trabalho interior, que faz parte desse processo de evolução consciencial espiritual. Começar a enxergar aquelas lições do universo que, aliás, nós mesmos escolhemos para vivenciar antes de vir na Terra,
sim? E que vai vir através desses mestres espirituais, né? Que a gente vai chamar de mestres espirituais, que vai nos mostrar esses espelhos diretos ou indiretos daquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Então a gente é corresponsável daquilo que a gente precisa co-criar na nossa vida ou daquilo que a gente está co-criando na realidade. Então nunca é simplesmente o azar, ou é por acaso, ou é simplesmente que o universo enviou para mim, ou é que Deus enviou para mim esse castigo, essa situação. Não, são experiências que você mesmo escolheu e que você fez pacto de amor incondicional com essas almas antes de vir para a Terra, para que possam ser esses seus mestres espirituais, assim como você mesmo vai ser o mestre espiritual de outras pessoas no seu entorno. Então, portanto, a gente tem sempre que honrar e agradecer cada uma das pessoas que estejam no nosso entorno, sobretudo aquelas que vão nos gerar esse desafio interior, de trabalho interior, de cura interior, porque são elas que vão nos ajudar verdadeiramente a ir subindo, né, nessa escala do processo de evolução consciencial e espiritual. Então a gente precisa olhar com gratidão, com amor incondicional aquela situação. Então lembre-se que nunca nada é pessoal. A pessoa está agindo conforme ela se sente, conforme ela pensa, de acordo ao seu sistema de crenças e de acordo a todas as experiências, toda a bagagem que ela traz, não só dessa vida, mas também de vidas passadas, assim como você. Então, tenha sempre em conta que nunca é pessoal. Se aquilo que a pessoa possa estar fazendo perturbou a sua paz de alguma forma, é porque você precisa trabalhar isso dentro de você. E não é porque simplesmente está vindo uma provação do universo ou um teste da vida por ali, porque lembrando que sempre a vida vai querer o que for melhor para nós. Então só vai trazer aquilo que vai gerar esse benefício. Não se trata de bom ou ruim, se trata daquele benefício que vai contribuir sempre positivamente para o nosso processo de evolução consciencial. Então precisamos olhar para aquela situação, para aquela pessoa, através dos olhos da consciência, através dos olhos da alma. Então eu vou deixar esse exercício para essa semana, que vocês consigam fazer uma lista daquelas pessoas que normalmente vão tirar vocês do prumo, vão tirar vocês da sua área de equilíbrio, ou aquelas situações que normalmente geram aquela indignação, aquela frustração, aquela famosa da injustiça. Porque tem pessoas que agem assim, daquela forma? Porque é o papel que elas precisam cumprir nessa existência, nessa encarnação, nessa vida. Não poderia ser diferente, né? Quando temos, por exemplo, a palavra de Jesus falando que Judas simplesmente estava cumprindo a vontade do Pai, é a mesma lei, é a mesma aplicação para qualquer situação na nossa vida. Então, sempre tem a ver com um equilíbrio kármico, sempre tem a ver com um aprendizado. Nunca nada é por acaso, nunca nada é ao azar e tudo é sempre perfeito assim como é. Então, façam essa lista para vocês perceberem quanto que vocês se deixam perturbar, deixam que as situações do entorno ou as pessoas no seu entorno perturbem a sua paz interior. Para vocês fazerem esse autoanálise e nesse próximo sábado poder fazer a meditação onde a gente vai conseguir trabalhar isso dentro de nós. Quem quiser, quem precisar de uma harmonização, pode me enviar os seus dados através de uma das redes sociais. Sempre é bom verificar a disponibilidade também, porque é um trabalho que eu faço de doação. E sempre fica aberto também a possibilidade para vocês de alguém querer fazer algum tipo de terapia, algum processo desses que vamos tratando cada semana de forma mais profunda através de uma das sessões da radiestesia quântica e multidimensional. Os aguardo nessa próxima sábado para meditação guiada, onde vamos trabalhar isto, e nessa semana se dedique a fazer esse trabalho interior para poder fazer essa introspecção e se auto-perceberem nesse processo de evolução consciencial.
Muita luz, muitas bênçãos, muita paz e, sobretudo, muito amor incondicional para suas vidas. Namastê!